Sétimo ano, tudo bom, gente? Vamos continuar refletindo aqui sobre essa busca do conhecimento, a busca pela verdade, pelo saber, tão interessante, principalmente para a filosofia, né? Uma disciplina que busca o tempo todo aí novos conhecimentos, novas reflexões, respeitando sempre o saber de cada um, não é isso? Então vamos lá, pegue o material de vocês na página 10 e 11, que nós iremos começar a ver quais são os pensamentos, quais são as ideias, quais são os caminhos que nós temos aí para buscar a verdade, para buscar o saber. Ao longo da vida, as pessoas manifestam o desejo de conhecer, de aprender, de descobrir, e isso perdura até hoje. As pessoas são levadas o tempo todo a querer aprender, a querer descobrir, né, a querer compreender as pessoas e as coisas, né, como as coisas acontecem. Então, a nossa curiosidade, ela precisa existir. A curiosidade, ela é importante para a gente buscar cada vez mais novas ideias, novos pensamentos, né, novas formas de saber e conhecimento também. E esse desejo de conhecer, o que é que faz de fato em que esse desejo ele aconteça, né? Então, lembra do olhar? O olhar filosófico ele é muito importante, que é o nosso primeiro contato que a gente tem com as coisas. A gente olha, a gente admira. Posteriormente surgem aí as diversas expressões, como a surpresa, como a admiração, né? Como o encantamento, que são importantes para a gente querer conhecer mais, ou melhor, cada vez mais, aquilo que a gente admira. Então a surpresa, ela é um dos elementos importantes que nos faz buscar cada vez mais saber. E a curiosidade, sem sombra de dúvida, né? Nós somos motivados o tempo todo a buscar a partir da curiosidade. Imagine se os cientistas não tivessem curiosidade em querer descobrir cada vez mais como algo funciona, né? Como a cura de uma doença, como o tratamento, né, para outra. Então é importante esse sentimento de curiosidade acerca aí do conhecer, do saber. Né? Então, são esses elementos que nos fazem desejar o conhecimento, desejar conhecer cada vez mais. Seguimos pela vida. Então, de que maneira a gente segue pela vida aí? Fazendo perguntas, né? Experimentando, pesquisando, investigando, sempre querendo saber mais. Isso é importante, claro. Imagine se a gente não tivesse esse desejo de descobrir, né? Se a gente não tivesse experimentando o tempo todo, as coisas não mudariam, né? Coisas novas não iriam acontecer e o conhecimento ia ficar parado. Então são elementos importantes para a gente conseguir cada vez mais conhecer, aprender, descobrir, tudo pensando nessa questão de evoluir, né, enquanto ser humano na busca do saber. E aí, ao longo da história, a gente tem os mitos, as lendas, que nos ajudam a compreender, né, determinados fatos da vida. E aí a gente tem lá na nossa parte conexão, na qual a gente traz aí os mitos, né? E aí ele faz uma reflexãozinha que vocês sabem, conhecem, né? A história da sereia. Então, qual é a história que a gente sabe das sereias? Né? Que são lindas, corpo metade mulher, metade peixe. Né? Essa versão que o cinema, que os desenhos passam para nós. Mas existe também uma outra versão, um outro lado, que é aquele lado da sedução, né? Que leva à morte. E aí a mitologia, ela traz para a gente um outro olhar para a sereia. Enquanto a gente tem esse saber, né, limitado até então, através de desenhos, através de histórias, a gente tende a conhecer também o outro lado fantástico das lendas, né? Então lá na antiguidade, nos povos nórdicos, o mito, né, as histórias da sereia eram outras,
né? Eram seres fantásticos que seduziam os navegantes e os pescadores de uma forma irresistível, e eles acabavam morrendo, né? Então as sereias, elas têm esse outro lado da verdade, através aí da mitologia, né? Das histórias que foram criadas. Então são seres perigosos, né? Naquela época, na mitologia grega, eles eram metade pássaro e metade mulher. E não essa sereia que a gente conhece, metade peixe e metade mulher, ok? Então a gente tem uma outra forma aí de perceber como essa mitologia, ela traz pra gente esses elementos importantes aí do saber, né? São outras histórias, outras verdades, outras formas de conhecer essas histórias que nos norteiam. As sereias, corpo metade pássaro e metade mulher, eram criaturas perigosas que seduziam os tripulantes com seu canto, levando-os à morte. Tanto que nas histórias, né, as sereias participavam. A gente tem lá na Odisseia, né, Homero era muito ardiloso, melhor dizendo, Ulisses era muito ardiloso, ele conseguiu ludibriar as sereias, né, não permitindo com que aquele canto dela pudessem seduzi-lo e assim levasse ao fundo do mar, matando. Ele foi resistente, mas ele utilizou de uma sabedoria, de uma astúcia para conseguir vencer, né, aquele canto dela. Então ele não ouvia o canto que levava os pescadores ao fundo do mar e morrerem. Por isso que a expressão popular ouvir o canto da sereia traz essa ideia de iludir, de enganar, né, de afastar ao máximo da verdade, baseada nessa mitologia grega das sereias, ok? Isso a gente tem lá na página 11, vocês podem dar uma lida nesse mito para agregar cada vez mais conhecimento, ok? E nessa mesma página, a gente tem a atividade em que vocês vão refletir sobre as questões 1 e 2, falando um pouquinho sobre como esses sentimentos e os desejos, eles podem atrapalhar o nosso buscar, essa busca constante pelo conhecimento e pelo saber. Vocês vão refletir a questão 1 e 2, e a gente vai lá no grupo fazer a socialização, fazer a discussão, para a gente construir nosso conceito de saber, nosso conceito de verdade, levando sempre em consideração como a filosofia ela reflete para a gente que essa busca é incessante de conhecimento, tá bom? Até no grupo e a gente se vê. Beijos.